Olá, irmãos. Estamos aqui começando o segundo estudo, nosso estudo sobre a Igreja dos Meus Sonhos. Falando sobre nosso estudo número 2, vamos falar sobre uma igreja comprometida. Nós falamos sobre uma igreja unida no último estudo e hoje nós queremos tratar um pouquinho sobre uma igreja comprometida. Nosso versículo-chave é Hebreus, capítulo 10, versículo 25, um texto bem importante para nós. Ele diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos orar, pedindo a Deus a sua sabedoria para o nosso estudo de hoje. Querido Pai, querido Deus, nos ajuda como igreja para entendermos, ó Deus, o nosso compromisso com o Senhor, nosso compromisso uns com os outros, entender o que significa a igreja e aplicar isso para o nosso viver também. Desde já nós te pedimos, agradecidos ao Senhor em nome de Cristo. Amém. Então, é interessante aqui, uma pesquisa recente de crescimento da igreja tem apontado de modo geral que 10% dos membros da igreja estão envolvidos em algum ministério. E cerca de 90% das pessoas restantes são meros frequentadores. Então aqui o objetivo não é exercer algum juízo de valor, de condenação, né? Será que a gente não está fazendo bem o serviço ou outras igrejas? Mas é interessante para ver, porque isso é bem real. Aquele grupinho que sempre se dispõe para servir, geralmente eles estão cuidando de 2, 3, 4, 5 coisas, 5 ministérios. E tem quantas outras pessoas que você pergunta o que você está fazendo? E não tem nenhuma atividade, né? Não tem, pastor, estou muito cansado, semana cheia de coisa, mas nenhum ministério ela acaba indo, são mais assistentes do culto do que participantes. Então talvez nós precisamos melhorar nossa metodologia, como é que nós podemos envolver essas outras pessoas? Talvez isso muito não é feito porque dá bastante trabalho. E outra coisa, as pessoas que estão trabalhando, elas já estão cheias de trabalho. Então elas precisam trabalhar mais ainda para que essas outras pessoas trabalhem. Como é que nós podemos equilibrar essa equação? Né? Qual é o nível? Talvez começa com esse estudo já desafiando você. Qual é o nível do seu envolvimento e participação na igreja? Comece pensando sobre você, antes da gente parar para questionar os outros, né? Os outros 90%. Quem é você nessa lista? Você está entre o grupo dos 10 ou está no grupo dos 90%? Né? Em que nível você está do seu envolvimento, participação e comprometimento com a igreja? Então, talvez o maior desafio da igreja do século XXI é a formação de cristãos realmente comprometidos com o evangelho de Jesus Cristo e com a sua igreja. Jesus ele deu uma ordem: nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. E de que maneira? Jesus não só deu a ordem, mas ele também deu o processo, né? Ele fala que nós devemos ensinar as pessoas a guardar, né? Esses discípulos eles precisam guardar e obedecer todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo disse. Então, o processo de discipulado, o processo de treinamento, o processo de servir ao Senhor, colocar em prática aquilo que elas aprendem, né, multiplicar isso para outros também. Isso é parte do que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Nós não estamos fazendo nada novo nesse sentido, mas a maneira como nós podemos fazer isso, então isso é metodologia. Cada igreja vai ter uma forma diferente de fazer, mas o que é importante? Que nós façamos isso. A tarefa da igreja é empreender todo o esforço nesse propósito, o trabalho da igreja de cumprir isso. Tanto o equilíbrio de falar de Cristo para aqueles que não conhecem, testemunhar de Cristo para aqueles que não conhecem, quanto também edificar aqueles que compreendem Cristo, né? Para que eles possam chegar no processo e multiplicar de novo outros para que possam conhecer. Então, tá vendo? É quase um ciclo, né? Você vai aprender e aplicar e transmitir para outros que também vão ouvir. Esse deve ser o círculo correto, né? O processo da igreja. Então, talvez a primeira pergunta é: mas o que é igreja, então? Já que eu vou falar bastante sobre igreja, do que eu estou falando? Porque muitas vezes quando a gente fala a igreja precisa fazer isso, talvez na sua mente está pensando: o pastor tem que fazer isso, o diácono tem que fazer isso, o líder de célula tem que fazer isso. Talvez você pense igreja, está pensando no prédio, está pensando na estrutura, né? Está pensando naquele lugar onde você vai todo domingo. A igreja vai lá e vai fazer.
Não, o prédio não faz nada. Então, o que significa igreja? Vamos ver algumas definições aqui, bem rapidinho, para nos ajudar a lembrar. A primeira coisa, a Bíblia ela afirma que a igreja não é o edifício onde nos reunimos, mas sim eu e você que já recebemos Cristo como Senhor e Salvador. Então, a igreja somos nós, né? A igreja é eu e você, se você já tem Cristo como seu Salvador também. Né? O cristão, ele não vai apenas à igreja, mas ele mesmo é a igreja. Talvez a nossa dificuldade, que tem um hino que eu gosto muito, que ele fala, vem sim, vem à igreja comigo, né? Vamos louvar ao Senhor. Então vem à igreja comigo. A gente sempre está pensando, vamos lá para a igreja, quando na verdade nós somos a igreja. Né? Devemos nos reunir e juntos, quando nós estamos reunidos, congregados, nós somos a igreja. Então 1 Coríntios 12 e 14 fala isso. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, nós somos esse corpo de Cristo, né, chamado igreja, esses membros uns dos outros, interligados, né, unidos, como a gente falou no estudo anterior. Número 2, cada salvo em Cristo é colocado neste corpo espiritual pelo Espírito Santo. Isso significa que fomos batizados em um corpo. Então, a palavra batismo é colocado dentro. Quem é que nos coloca dentro desse corpo, né, espiritual que nós estamos tratando? Estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Ele é que faz isso. Quando que isso acontece? Quando você confiou em Cristo como seu Salvador, quando você entendeu o que é o significado do Evangelho, da vinda, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e você confiou nisso como o seu relacionamento com Deus, então o Espírito Santo, ele colocou você como parte da vida espiritual da igreja. E também existe esse corpo que é o corpo local, a gente já vai tratar um pouquinho disso logo adiante. Mas olha que interessante, 1 Coríntios 12, versículos 12 a 14, o apóstolo Paulo diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Então, nós não somos só um membro, mas muitos membros do corpo de Cristo, e nós fomos colocados pelo Espírito Santo. Interessante essa ideia de não tem judeu, não tem mais grego, não tem mais escravo, não tem mais livre, ou seja, em Cristo todos nós estamos interligados, né? Então, isso é muito interessante. Número 3, o apóstolo Paulo, ele também compara a igreja com um corpo físico, onde nós temos muitos membros e cada membro tem a sua função. O apóstolo Paulo, ele também ressalta que cada membro é muito importante no corpo, todos são necessários. Você não tem nenhum membro que não tenha uma função no nosso corpo. Até o apêndice tem, mesmo que a gente não sabe direito o que é, mas ele tem uma função, né? Nem que seja para inflamar, alguém falou uma vez, né? Nem que seja para inflamar. Mas é muito importante lembrar que todo membro, se você está dentro do corpo, você tem um papel para ser feito, um papel para realizar. Então, todos os membros são necessários, né, dentro do corpo de Cristo, e por isso essa ilustração que o apóstolo Paulo usa do corpo, né, de estarmos interligados, cada parte, um é olho. Ele vai falar no texto sobre um é boca, outro ouvido, mas todos estão trabalhando juntos para um propósito. Né? 1 Coríntios 12 e 14, porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Então estamos juntos trabalhando para o Senhor. Outra coisa interessante sobre igreja, o apóstolo Paulo afirma que Jesus Cristo é o cabeça da igreja e nós somos membros desse corpo, no qual ele é o Salvador. Então nós somos direcionados, nós somos dirigidos por alguém, e essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. É gostoso saber que ele mesmo é quem está no controle da vida da igreja. O nosso próprio Senhor é aquele que está dando orientação. Então, quando estamos olhando para a palavra de Deus na Bíblia, nada mais estamos fazendo do que seguindo a orientação de como Deus quer que a gente faça aquilo. Efésios 5:23, uma ilustração sobre o casamento. O apóstolo Paulo ele pega uma ideia, a ideia da igreja, a união entre a igreja e Cristo, e ele faz a aplicação para o casamento, e aí do casamento ele faz essa explicação, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo.
Então, da mesma forma que o casamento, esse relacionamento a um líder, né, junto com o seu cônjuge, também na igreja nós estamos subordinados, submissos à direção do Senhor Jesus Cristo. Número 5 aqui, também outra questão sobre a igreja ela é composta por todos os crentes, desde o Pentecostes, Atos capítulo 2, o início da igreja, até o arrebatamento, até o momento que Cristo volta para nos buscar, para buscar a sua igreja. E isso de todas as línguas, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, desde os que já morreram em Cristo e até aqueles que ainda vão aceitar Cristo, todo esse grupo, todo esse corpo de pessoas que faz parte da igreja. Então, é interessante para olhar essa dimensão, né, da igreja. Eu quero notar com você algumas características, eu acho que agora vai ajudar a ampliar mais. Quando nós estamos falando sobre igreja, é importante entender alguns aspectos. Então eu fiz aqui um gráfico para nos ajudar a entender. Quando estamos falando sobre igreja, tem 2 níveis. Né? Primeiro é o nível local, e o nível local está falando sobre a igreja, ela é constituída através dos seus membros, que cooperam uns com os outros, e que se reúnem em grupos menores, como células, e como um todo, através dos cultos regulares, em um local específico. Então essa é uma definição de igreja. Né? Por exemplo, no Novo Testamento, como é que isso aparece? A igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso. Então, aquele grupo de pessoas que está reunidas naquele determinado local, se reunindo, adorando a Deus, né, servindo ao Senhor. Então, essa é a igreja local. Mas é uma outra dimensão de igreja, que é chamada a igreja universal. E aqui não estou falando da igreja universal, a instituição, mas estou falando do termo que a Bíblia usa. Então, o que é universal? É a igreja que envolve todos os salvos de todas as épocas, de todas as nações, de novo, desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Então, igreja universal, ou seja, os crentes de todos os tempos da história, então eles fazem parte desse corpo de pessoas que são ligados com Cristo. Outra característica da igreja, também usado o termo igreja visível. O que é a igreja visível? É a igreja na qual aqueles que creem em Jesus declaram sua fé, são conduzidos dentro do ensinamento bíblico, na conduta cristã, no ministério da palavra, celebra as ordenanças, participa da sua organização. Então, de novo, é uma outra maneira de chamar a igreja local, ou a igreja visível, aquele corpo de pessoas com quem eu me relaciono, aquele grupo pelo qual eu testemunhei da minha fé. Eu assumi o compromisso quando eu me tornei membro desse grupo. Então esse é o corpo da igreja local, a igreja visível, as pessoas que eu estou me relacionando, pessoas a quem eu presto contas, num certo sentido, né, da minha vida. Não tomo decisões só por mim mesmo, mas há um compromisso com esses outros irmãos que juntos eu aceitei quando eu me tornei membro dessa igreja local. Então essa igreja visível. Outra expressão é a igreja invisível. Agora, a igreja invisível aqui não é aquela igreja que ninguém sabe que existe, que ninguém vê, no sentido de brincadeira, mas é, de novo, a igreja formada por todos os cristãos de todas as nações. Né? Invisível em que sentido? Porque eu não consigo ver, não tem uma marca em uma pessoa. Hoje em dia tem boné, né, camiseta com símbolo de cristão. Mas eu não posso ver o coração, essa é uma dimensão que somente Deus sabe quem são. Eu não tenho como chegar para uma pessoa e dizer, você não é salvo. Eu posso dizer para ela, você não está tendo atitudes de salvo, você diz que é salvo, mas não está tendo frutos de uma atitude assim. Mas só Deus sabe quem são aqueles que podem até ter atitude, né, ter a fala correta, a roupa correta, mas não é salvo, não tem um coração transformado. Então, quando você está falando de igreja invisível, é a igreja formada por todos os cristãos de todas as nações, que é impossível de ser encontrado e reunidos até aqueles que já morreram em Cristo. Então, talvez há pessoas do nosso passado que você poderia, pela sua visão, considerar que talvez ela seja salva ou não, mas só Deus sabe, talvez em algum momento em que aquela pessoa ouviu o evangelho e ela tomou uma decisão, e foi uma decisão verdadeira, foi uma decisão real. E ainda assim, ela faz parte desse corpo. Então, igreja invisível nesse sentido. E também, mais duas definições de igreja, de característica da igreja, a igreja militante.
A igreja militante significa o quê? A igreja que enfrenta a batalha desse mundo, testemunhando em favor daqueles que ainda encontram-se perdidos sem Cristo, que nada ouviram da boa palavra de salvação de Cristo. Então, a igreja militante, a igreja que está lá atuando no mundo, está influenciando, testificando do evangelho, pregando a mensagem, né, usando seus recursos para que pessoas possam ouvir do evangelho. E a igreja triunfante, esse é outro termo aqui paralelo. Então, a igreja que já não mais milita. Nós estamos nos referindo agora especificamente àquelas pessoas, à igreja que já alcançou vitória. Todos aqueles nossos irmãos queridos, amados, pessoas que professaram Cristo em suas vidas e agora já estão com o Senhor. Então, esses irmãos, eles já fazem parte dessa igreja, da igreja triunfante, né? Formada por aqueles que viveram Cristo aqui na terra, mas já morreram e agora aguardam a ressurreição final de todos os santos. Muito bem, deixe-me colocar então de novo essas palavras aqui. Igreja local, a igreja visível ou a igreja militante, num certo sentido, está tratando do mesmo aspecto, né? Aquele aspecto mais tangível e também um aspecto mais específico, né? São pessoas com quem eu me relaciono, né? Uma declaração de fé de um determinado grupo de pessoas que se reúnem num local para adorar a Deus, para testificar do evangelho, para serem edificadas uns aos outros. E o segundo grupo é a igreja universal, esses termos igreja invisível, ou a igreja triunfante, dependendo da aplicação que está sendo usada, e tem essa ideia mais imaterial, né? Ou seja, algo mais abrangente, envolve mais do que o tempo em que nós estamos, do lugar onde nós estamos. Então, na igreja, alguns aspectos divergem um pouquinho, né? Triunfante tem mais tem a visão dos irmãos que já estão em Cristo, mas a igreja invisível tem a ver com esses irmãos que estão vivendo em todo lugar, no mundo inteiro. Por exemplo, o pastor Amiato esteve aqui conosco, mas ele se reúne com irmãos que querem Cristo lá na Índia. Eu nunca os vi. Então, eles fazem parte dessa igreja que é universal, mas também invisível aos nossos olhos, mas visível para quem está naquele local, naquela igreja local. Agora, a minha pergunta que vem, a pergunta prática, que é: qual dessas duas igrejas você acha que é a nossa responsabilidade? Já que estamos falando de compromisso, qual é a igreja pela qual eu devo me comprometer? O que você acha? Por essa igreja imaterial, abrangente, ou para essa definição de igreja tangível, específica? Nota, não estou dizendo que é uma divisão. Na verdade, aspectos diferentes da igreja, né? Qual desses dois grupos? Então, esse é o grupo pelo qual nós somos responsáveis. É a nossa igreja local, a igreja em que nós vivemos, a igreja pela qual nós lutamos para a testemunha de Cristo. Então é muito importante compreender essa característica da igreja, para a gente entender, porque o texto bíblico ele vai ter essas dimensões. Nem sempre só porque aparece a palavra igreja, significa que o apóstolo Paulo, ou Pedro, ou João, ou até mesmo o Senhor Jesus Cristo, ele está se referindo. Né? Ele está se referindo a qual igreja, né? De que dimensão ele está tratando. Então isso nos ajuda, quando você está lendo o texto, poder entender em que aspecto ele está trabalhando, em que sentido ele está falando. E as aplicações, sempre quando está falando de igreja local, quando está falando de uns aos outros, quando está falando da igreja visível, né, dessa luta pelo evangelho, está falando da igreja em que nós podemos fazer, em que nós podemos agir, nós podemos trabalhar. Agora, a pergunta que vem é essa: me envolver ou não? Eis a questão. Aquela pergunta de Shakespeare, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Então a pergunta é: me envolver ou não? Eis a questão. Então, interessante essa tela aí. Muitos afirmam que querem uma maior intimidade com Deus, mas não querem compromisso com a igreja. Eu acho que é bem importante a gente entender que o modo pelo qual você demonstra intimidade com Deus não é somente um aspecto da sua vida pessoal, mas é também a sua vida relacional. Eu mostro muito de como está a minha condição, meu relacionamento com Deus, através da manifestação do meu amor com o meu próximo, com o meu irmão, com minha irmã em Cristo. Então, até 1 João ele fala isso: você não pode dizer que ama a Deus se você odeia seu irmão. Como é que você vai dizer que ama a Deus se seu irmão que você vê, como você pode amar alguém que você não vê, se aquele que você vê você não está demonstrando amor? Então, como é que nós demonstramos amor a Deus? Através da demonstração também do meu amor pelo meu próximo.
além das minhas escolhas, minhas decisões de amor ao Senhor, mas também na minha atitude. Então, muitas pessoas dizem que querem dizer que você quer ter intimidade com Deus, mas não ter compromisso com a igreja, está errado. Né? Você não está se envolvendo da maneira como Deus quer que nós façamos. Precisa ter compromisso, sim, com a igreja. Então, eu quero fazer um exercício aqui. Imagine 2 grupos. Tá? O primeiro grupo aqui, o grupo número 1, e eu quero que você pense um pouquinho quais são 5 desculpas mais usadas para pessoas não se comprometer com a igreja. Quais são, em geral, 5 das desculpas mais usadas para não haver comprometimento? O segundo grupo, o grupo 2, é o grupo que eu quero que você pense 5 razões por que eu preciso abraçar e ter um compromisso com a igreja. Quais são algumas boas razões para você ser comprometido com a igreja? Então, aqui eu quero que você não pense que você está no grupo vermelho nem no grupo azul. Você é o grupo verde. Nós somos o grupo que está fazendo esse estudo, tá bom? Não precisa se colocar junto. Pense nesses 2 grupos. Então, para nos ajudar aqui no nosso estudo, eu fiz uma tabela e eu coloquei as 5 maiores desculpas, de modo geral, tá bom? Então, a primeira coisa, muitas das desculpas são pessoas que são decepcionadas, né? Reflete o grupo dos decepcionados com a igreja. Aquelas pessoas que geralmente você reconhece pela expressão, não era bem isso que eu queria. A igreja não era isso que eu estava esperando. Né? Segunda desculpa, o grupo do conforto. Né? Eu quero algo mais leve, muita atividade, está muito cheio de programação, queria uma coisa mais light, uma coisa mais menos trabalho, muito dificultoso aqui. Terceiro, grupo da isenção. Olha, eu não quero me envolver porque eu não quero problema. Já tive problemas onde eu tive, na outra igreja, passei por essas dificuldades, mas eu não quero mais, por isso eu prefiro não ser membro da igreja, prefiro não me comprometer. Então, pessoas que muitas vezes estão mais à margem da vida da igreja. Número 4, tem a expressão aqui, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, sempre Gabriela. Então, eu não vou mudar, pastor, não adianta você falar comigo, eu sou assim, eu sou osso duro, então não adianta você falar para mim fazer, porque eu não vou fazer. Então, não vou me envolver com aquele grupo, não gosto de trabalhar com pessoas assim, eu sou uma pessoa difícil. Então, isso é uma outra desculpa, né? Teimosia. E por último aqui, racionalização. Ou seja, aquela expressão, olha, eu sirvo a Deus, eu não sirvo aos homens, então por isso eu não vou me envolver com a igreja. Olha, como eu acabei de dizer, você demonstra a sua ação através das pessoas da vida da igreja. Você demonstra o amor de Deus através do seu amor demonstrado a outras pessoas. Então, dizer que você serve a Deus e não aos homens, muitas vezes essa desculpa é muito mais usada, eu vejo mais como um ataque contra a liderança, né? O trabalho do pastor. Porque é ele que está lá liderando, orientando, e aí a pessoa diz, não, eu sirvo a Deus, não sirvo a homens, ou seja, não vou servir você, pastor. Na verdade é um engano, porque ele não está servindo o pastor, é mesmo, ele tem que servir a Deus. O pastor deve ser um instrumento para nos ajudar, nos desafiar, nos motivar a servir ao Senhor melhor. Mas não é ele que, em última instância, você serve. Você está servindo ao Senhor, mas você faz isso através do corpo que é a igreja. Então nós vimos aqui o grupo da desculpa. E agora eu quero ver com você a razão, o grupo que busca motivação para servir. Nota que interessante, eu acho que a grande diferença entre um grupo e outro, você vai ver a motivação. Então, o grupo da razão, primeira questão é identificação. Você reconhece pessoas quando eles falam, eu sou a igreja. Eu sou parte desse grupo. Então, por eu ser parte deles, eu quero me comprometer. Estou ligado com essas pessoas. Segundo, a extensão. Eu sou parte da igreja, né? Não só sou a igreja, onde eu estou, onde a minha família está, estou representando esse corpo, onde quer que eu vá, meu testemunho, mas também estou ligado com os outros irmãos. Exclusividade. Eu sou um ser único na igreja. Mas de que maneira? Que não é uma visão egocêntrica. Eu sou único no sentido que Deus me colocou aqui para um propósito. Né? Não vai ter outro Rodrigo na igreja. Né? Se tiver 2 pessoas iguaizinhas na igreja, uma delas é desnecessária.
né? Nós nunca vamos ter todas as pessoas iguais, nem gêmeos são iguais. E essa diversidade, igual a gente falou no estudo anterior sobre a unidade da igreja, isso é muito importante, porque a igreja precisa de pessoas diferentes, né? Como o apóstolo Paulo colocou, não tem mais escravo, não tem mais livre, não tem judeu, gentil, todos nós somos parte da igreja. Até antes da vinda de Cristo, antes do começo, Atos 2, nós tínhamos no mundo os judeus e os gentios. Agora nós não temos mais isso, nós temos a igreja, né? E nós temos os salvos e os incrédulos. Então, se você não é parte da igreja, se você ainda não confia em Cristo, você não faz parte da igreja. Uma vez que você confia em Cristo, você faz parte, como acabamos de estudar, da igreja universal. Talvez você não é parte de uma igreja local, mas você precisa dar passos para se tornar parte dessa igreja local, porque é onde você vai manifestar o seu exercício da sua fé, né? Esse comprometimento com outras pessoas, naquele lugar onde Deus te colocou. Então essa exclusividade, sim, é algo especial, algo importante, né? Deus, Ele quer que você seja parte, porque é algo, dons, né? Entendimento, discernimento, visão de mundo, que é muito importante para a vida da igreja. Número 4, utilidade. Eu sou útil na igreja. Não existe uma igreja que você não vai chegar lá e vai dizer assim, não tem nada para eu fazer aqui. Não existe. Você pode até dizer isso, mas não é verdade. Por quê? Tenho certeza que chegando para o pastor falando, pastor, tem algo que eu posso fazer, chegando para a pessoa responsável, com certeza vai ter coisas. Sempre tem coisas para a gente fazer. Sempre há oportunidades para servir. Irmãos, não tem limites. Nós temos muita coisa. Nós podemos fazer muito mais. Muitas vezes nós não fazemos porque nós colocamos limites em nós mesmos. Então, a utilidade, sim, isso é uma grande razão. Há ministério. Que área da igreja você pode servir? Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? De que maneira você pode se aplicar? Então, isso é muito importante. Número 5, órgão vivo. Eu sou membro da igreja. De novo, essa ideia de eu sou parte de um organismo que você tem uma influência espiritual e física na vida da igreja. Ao ponto que a Bíblia fala que se alguém fica doente, o corpo todo sofre. Né? Quando alguém da nossa igreja está passando por dificuldades, todos nós sentimos saudade, sentimos a dor, sentimos a falta. Há uma preocupação. Então, isso é parte da vida da igreja. Então, com isso, olha que interessante. Quando você vê o grupo de desculpas, muitas vezes a motivação, o alvo, muitas vezes é muito mais egocêntrico, no sentido negativo. No sentido danoso, o que você não está sendo satisfeito, quais são as coisas que não te satisfazem. No grupo da razão, você nota a motivação muito mais focada no outro, muito mais focada em propósitos, né? Muito mais proposicional. Ou seja, há um alvo, há um projeto, não é sobre mim. A igreja é sobre Cristo, a igreja é sobre o outro. Então você nota como isso é muito mais proativo, né? No primeiro grupo você olha para suas dores, suas feridas, e todos nós temos problemas, dificuldades, limitações. Mas quando você olha para a razão, qual é a motivação? Aonde Deus quer que eu vá? Né? Qual é o alvo? Então, a igreja, ela precisa ser motivada precisamos ter a motivação correta dentro da igreja. E isso fala sobre comprometimento. Onde você está colocando os seus olhos? Né? Onde você está fixando o seu olhar? Está focalizando em si mesmo ou está focalizando em Cristo? Está focalizando na necessidade do outro? Então, isso nos traz a ter boas razões, né? O título do nosso estudo, ele é o quê? A Igreja dos Meus Sonhos, né? A igreja que parece um título bem egocêntrico, né? Mas a Igreja dos Meus Sonhos, ou seja, a igreja que eu sonho, e a igreja vai ser do nosso sonho quando? Nós queremos que esse sonho se torne realidade, né? Mas essa realidade vai se dar com o quê? Com o compromisso de cada um, né? Ou outra maneira de ilustrar isso. Se não for eu, quem será? Quando é que a igreja vai começar a mudar? Como é que a igreja vai ser a igreja dos seus sonhos, dos meus sonhos? Né? Começa com quem? Tem que começar comigo, tem que começar com você, tem que começar conosco. Né? E também, se não for começar agora, quando vai ser? Eu gosto bastante dessa pergunta. Né? Se não começar agora, quando vai ser? Então, o tempo não é amanhã. O tempo de ontem a gente não pode mudar mais. O pastor Nilo, fundador da igreja, pessoas que começaram esse trabalho, pastores que já estão com o Senhor hoje, né, já são parte da igreja triunfante, eles fizeram o trabalho deles. Hoje a bola é nossa, é nosso papel, é nosso trabalho. Não dá para a gente terceirizar isso.
Se a gente terceirizar, nós vamos perder uma grande bênção, um grande privilégio de fazer com que a igreja seja a igreja dos nossos sonhos, a igreja feita por nós. Então, precisa começar quando isso? Né? Se não começar agora, vai começar quando? Vamos esperar quando? A próxima geração? Quando a gente não puder mais fazer nada? Não, seja comprometido, essa é a maneira. Então, nosso desafio final, o desafio do nosso estudo é esse: faça da igreja uma prioridade, né, e não uma opção. Olhe para a nossa igreja, você que é parte da primeira igreja Batista Secular de Curitiba, faça da sua igreja uma prioridade, né? Ela tem que ser seja comprometido com ela, e não uma opção. Se der, eu faço. Se eu conseguir, não, eu vou fazer, esse vai ser o meu ministério, eu vou abraçar isso, vou fazer isso de todo o meu coração, vou fazer isso de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Vou amar o Senhor e vou amar aqueles irmãos, mesmo com os defeitos que ele tem, mesmo com os defeitos que eu tenho, mas servir ao Senhor. Essa é onde começa a igreja dos nossos sonhos, a igreja dos sonhos do Senhor. Seja comprometido. E que Deus nos ajude a poder fazer um bom trabalho na igreja onde Ele nos colocou. Vamos orar? Querido Deus, nos ajuda como irmãos, como parte dessa igreja, sermos comprometidos e descobrir uma grande alegria de ver que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E é por isso que nós oramos, nós te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.